deputado Daniel Silveira participou de audiência pública no Senado sobre os abusos cometidos pelo ministro Alexandre de Moraes nos inquéritos políticos conduzidos por ele no Supremo Tribunal Federal. O deputado apontou que, como os inquéritos são secretos, poucas pessoas têm a dimensão dos descalabros que ocorrem. Daniel Silveira disse: esse processo, os senadores, eu tenho certeza, não têm acesso aos autos. Eles não imaginam todos os crimes que estão sendo cometidos deliberadamente e reiteradamente pelo ministro Alexandre de Moraes, que fere a lei de abuso de autoridade, fere o tempo todo. Ela alcança todos os membros do Judiciário, como do Legislativo, do Executivo ou de qualquer órgão público. E parece que ele não consegue compreender o que está acontecendo. A história vai nos mostrar, talvez, um desdobramento infeliz. O deputado alertou. E aqui o senador Eduardo Girão perguntou onde isso vai parar. Eu respondo, senador, vai parar como a Venezuela. Em 2017, a Venezuela teve o Congresso, a Assembleia Legislativa de lá, dissolvida pela Suprema Corte de lá, quando eles decidiram que eles defendiam a democracia e não mais os interesses do povo através do parlamento. Isso é gravíssimo. Daniel Silveira listou uma série de excessos de vários ministros do Supremo, em especial no caso de sua prisão, e apontou: o que mais me surpreende, e venho aqui dizer isto e alertar para o perigo, é que o ministro Alexandre de Moraes ainda não teve nenhum tipo de análise do Senado pelo presidente Pacheco. E deixo aqui todas as críticas abertas pela inércia em cumprir o papel como presidente do Senado, logo também presidente do Congresso, em colocar a análise do plenário, que é de suma importância. O deputado reconheceu o trabalho de alguns senadores que são ignorados pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Senadores como Eduardo Girão e pouquíssimos têm lutado de forma aguerrida para pautar o pedido de impeachment que tenha materialidade e, claro, um teor jurídico aceitável que tipifique a conduta desses ministros que vêm atuando fora da lei para que eles possam sim ser ouvidos e, claro, se necessário, empichados, processados e outros ministros nomeados. Isso é um papel para que se mantenha a ordem e a estabilidade jurídica do país e não tem acontecido. O deputado pediu: então termino aqui este meu apelo para que vocês abram os olhos. Parafraseio o saudoso e brilhante jurista Rui Barbosa: a pior ditadura é do judiciário, pois contra ela não há a quem recorrer. Peço a vocês atenção ao que está acontecendo no Brasil, para que possam, sim, ser processados os ministros que incorrerem em crimes aqui no Brasil. O que está acontecendo é extremamente assustador. O deputado Daniel Silveira é um dos mais emblemáticos alvos da aberta perseguição política promovida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra seus adversários políticos. Mesmo em pleno exercício do mandato parlamentar, o deputado foi preso por palavras proferidas em vídeo e permaneceu preso por mais de 7 meses. O deputado teve suas redes sociais bloqueadas e foi proibido de conceder entrevistas e participar de eventos públicos. Quando foi libertado, teve que utilizar uma tornozeleira eletrônica e só podia circular em Niterói e em Brasília. Seu patrimônio foi confiscado em multa sem previsão legal e até seu salário foi diretamente confiscado, além de verbas relativas ao exercício do mandato. O deputado recebeu a graça presidencial após ser condenado, por suas palavras, a uma pena maior que a de muitos autores de crimes gravíssimos contra a vida. Mesmo após a graça, o ministro Alexandre de Moraes segue aplicando multas e punições ao deputado, chegando mesmo a bloquear contas de sua esposa e advogada. O assédio ao deputado é parte de um assédio a um grupo de pessoas tratadas como sub-humanos e cidadãos com menos direitos, por manifestarem suas opiniões livremente e por apoiarem o presidente Jair Bolsonaro. Medidas arbitrárias são tomadas contra essas pessoas que têm seus direitos e garantias fundamentais desrespeitados. Além de ter tido a sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos no âmbito de um inquérito do ministro Alexandre de Moraes, que foi posteriormente arquivado por falta de indícios de crime, a Folha Política, atualmente, tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral,
com o apoio e louvor dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 14 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal em funcionamento, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível no vídeo ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pelo espaço, cumprimento a todos os presentes nessa audiência pública de suma importância. Eu não vou me ater muito à formalidade de apresentação, acho que está muito bem dado o recado. Essa audiência, parabéns, senador, ela é muito importante, que ela trata de um inquérito, o inquérito 4781 e qualquer outro que seja por osmose ou simbióticos, assim como foi dito. Esclareço que também sou operador do direito, então não vou falar nenhum tipo de invencionice aqui, e corroboro principalmente com as palavras dos grandes juristas que antecederam como palestrantes, como, por exemplo, o Ives Gandra e o próprio Deltan Dallagnol, que foi uma das principais peças na Operação Lava Jato, que foi anulada sem nenhum tipo de teor jurídico concreto, o que foi um grande golpe, isso sim, um golpe à democracia, né? Tendo sido o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenado por 9 juízes, né? 1 federal, 3 desembargadores e 5 ministros do STJ, e de repente um único ministro do STF ter anulado essa questão que é extremamente volátil para toda a nação, foi desconsiderada toda uma operação, inclusive o Deltan tendo que indenizar e até mesmo ressarcir os custos da investigação, do que foi empenhado nessa investigação, aos cofres públicos. Ou seja, você vê uma dicotomia entre o certo e o escalabro, né? Nem o errado, é o escalabro contra o arcabouço jurídico. Dito isso, não é novidade para os senadores que esse inquérito ele foi aberto de ofício em 2019 pelo Dias Toffoli, que então presidia a Suprema Corte, e foi escolhido a dedo o relator ministro Alexandre de Moraes, que inclusive ignora reiteradas vezes e de forma categórica o próprio Senado, que tem a prerrogativa para poder trazer o ministro a convite, ainda não tem, infelizmente, a convocação, mas tem o poder para empichar um ministro como o Alexandre de Moraes, que toma decisões, e aqui falo seguramente que são decisões à margem da Constituição, que inclusive violou as prerrogativas e imunidades dos parlamentares. Isso, para mim, foi o ápice de todo esse processo com a minha prisão, mas não vou me ater aqui a me defender, a defender a minha causa, porque essa causa, ela abrange o coletivo. Esse processo, os senadores, eu tenho certeza, não têm acesso aos autos, eles não imaginam todos os crimes que estão sendo cometidos deliberadamente e reiteradamente pelo ministro Alexandre de Moraes, que fere tanto a lei de abuso de autoridade, fere o tempo todo, ela alcança todos os membros do judiciário, como do legislativo e executivo, ou de qualquer órgão público, e ele parece que não consegue compreender o que está acontecendo. A história ela vai nos mostrar, talvez, o desdobramento infeliz, e aqui o senador Eduardo Girão perguntou onde isso vai parar. Eu respondo, senador, vai parar como a Venezuela. Em 2017, a Venezuela teve o Congresso, a Assembleia Legislativa de lá, dissolvida pela Suprema Corte de lá, quando eles decidiram que eles defendiam a democracia e não mais os interesses do povo através do parlamento. Isso é gravíssimo. Aqui no Brasil, hoje, nós temos ministros que não são convidados ao Congresso, mas têm o disparate de fazer lobby, isso aí eu falo com testemunha. Dentre todos esses fatores, o mais importante é, senadores e senadoras, o respeito à legitimidade popular no parlamento. Um deputado federal, vocês estão diante de um impossível, um deputado federal preso por palavras em rede social verificada, ou seja, em conformidade com o mandato, totalmente ligada, conectada ao mandato, portanto, carregando a inviolabilidade, tanto material quanto formal, do parlamentar, mas ainda assim fui preso às 23h20 dentro da minha casa por uma polícia que quase stalinista, parecendo a NKVD da União Soviética de Stalin, a mandado de prisão em flagrante, instrumento jurídico que não existe em nenhum lugar do planeta, criado pelo Alexandre de Moraes. O que mais me surpreende, e venho aqui dizer isso e alertar para o perigo, é que o ministro Alexandre de Moraes ainda não foi, né, não teve nenhum tipo de análise do Senado pelo presidente Pacheco, que deixa aqui
todas as críticas abertas pela inércia em cumprir o papel como presidente do Senado e logo também presidente do Congresso, em colocar a análise do plenário, que é de suma importância, né? Senadores como Eduardo Girão e pouquíssimos têm lutado de forma aguerrida para pautar o pedido de impeachment que tenha materialidade e, claro, um teor jurídico aceitável que tipifique a conduta desses ministros que vêm atuando fora da lei, para que eles possam, sim, ser ouvidos e, claro, necessário, empichados, processados e outros ministros nomeados. Isso é um papel para que se mantenha a ordem e a estabilidade jurídica do país e não tenha acontecido. Amanhã, convido a todos que estão aí presentes, teremos na Câmara dos Deputados uma audiência similar a essa, sobre também o ativismo judicial e o inquérito 4781, 4828, também das milícias digitais, todos abertos de ofício, por ministros que simplesmente dizem que afetam a honra, a honorabilidade dos membros da Suprema Corte, que, repito, não tem a base em todo o país. Eles têm a jurisdição a nível nacional, isso também está preconizado no artigo 92 da Constituição, mas a dependência, a sede é na capital. Então eu peço aos senhores senadores e senhoras senadoras que, independente do viés político, que vocês tenham a noção do que vai acontecer com esse desdobramento do ativismo judicial aqui no Brasil. O legislativo, ele representa legitimamente o povo e está sendo solenemente ignorado por alguém que foi catapultado ao cargo de ministro, indicado por um presidente e não respeita aquilo que deveria ser preconizado, as leis constitucionais que estão acima de tudo. Então, termino aqui esse meu apelo para que vocês abram os olhos, parafraseio o saudoso e brilhante jurista Rui Barbosa: a pior ditadura é a do judiciário, pois contra ela não há quem recorrer. Peço a vocês atenção ao que está acontecendo no Brasil para que possa, sim, serem processados os ministros que incorrerem em crimes aqui no Brasil. O que está acontecendo é extremamente assustador. No mais, muito obrigado, senador, obrigado, senadoras que acompanham os convidados. Muitíssimo obrigado aí. Teve no finalzinho aí teve um congelamento, está congelada a imagem dele aqui para mim. Mas, deputado Daniel Silveira, eu até lhe peço desculpa, porque olha só o imaginário como está. O imaginário está como ele é um deputado zumbi, um deputado caçado, né? E ele não foi caçado. Mas olha a que nível olha o que nível nós chegamos. Um parlamentar eleito diretamente pelo povo, no exercício do seu mandato. Se eu quiser convidá-lo para ir para uma palestra lá no Ceará, ele não pode. Pela decisão, ele só pode ir Rio de Janeiro, Brasília. E estava Petrópolis. Há pouco tempo atrás, parece que mudou para o estado do Rio. Mas estava no início, que ele só podia, da terra dele, da cidade natal dele, Petrópolis, Brasília, Petrópolis. E olha a simbologia disso, Petrópolis. Como a gente sabe que nada acontece por acaso, né, doutor Valmir? Nós estamos nos 200 anos da independência do Brasil, né? E essa parte do império já passou. Precisamos honrar o nosso passado, mas já passou. Nós estamos numa república, né? E é realmente muito preocupante o que está acontecendo. Quer dizer que rede social, doutor André, ele não tem. Rede social, ele não tem manifestação de rede social. Foi proibido isso, em decisão. Então não tá saindo o som. Foi proibido cautelarmente, mas o processo dele foi definitivamente julgado em abril, né? Doutor Sérgio, doutor Valmir, eles sabem, né? Com certeza, né? As cautelares, senador, elas só podem persistir até o julgamento definitivo. Isso aconteceu no dia 20 de abril. No dia 21, foi proferido um decreto presidencial que extinguiu a punibilidade por meio do perdão, né, duto, graça, né? Então, desde então, não poderiam subsistir nenhuma restrição à liberdade do Daniel, seja ela nas redes sociais, seja ela a liberdade como um todo, né? E a gente está vendo exatamente o contrário, né? O acúmulo de medidas que vão sendo proferidas num processo em que a extinção da punibilidade já se deu há muito tempo. Então a gente está vendo um desrespeito à presidência da República, um desrespeito ao Ministério Público, um desrespeito à advocacia, um desrespeito até ao próprio Poder Judiciário, porque está na mente das pessoas assim, não adianta peticionar, não adianta falar nada não, porque o ministro faz o que quer. Não, o ministro não faz o que quer, o ministro tem que cumprir a lei, né? Mas aí a gente precisa resgatar essa convicção das pessoas, porque senão a gente fica no descrédito aí, as pessoas perdem a esperança. Muito bem, doutor Valmir pediu para fazer uma observação. 3 observações.